Trabalho principalmente com pintura e escultura, talvez mais especificamente um lugar entre pintura e escultura, então tem muito uma repetição de formas no meu trabalho. Meu nome é Amori, eu sou artista visual. Na pintura eu trabalho com pintura a óleo, na escultura eu tenho trabalhado com madeira, ferro, bronze, couro, cera de abelha, látex, é uma grande mistura assim, de materiais. Eu sou de Pernambuco, né? Cresci no interior de Pernambuco, na zona rural, num lugar chamado Aripibu, que é do município de Ribeirão. Na pintura eu comecei a trabalhar a inserção de formas que eu estava criando primeiro na escultura, e aí quando eu começo a trazer essas formas escultóricas para a pintura, eu começo a trabalhar muito a minha memória. Eu cresci na zona rural, né? Então tenho muito incrustado na minha cabeça essas paisagens do campo, então eu pinto muito campos abertos assim. O que eu comecei a fazer é inserir essas formas escultóricas dentro dessa paisagem, assim, é quase como se fosse um ensaio para uma instalação. A minha pesquisa, ela começa muito no céu. Eu comecei a partir de um livro que meu pai me deu de presente quando eu era criança, que conta a história de Cinda, que era uma estrela que vivia no céu, mas sonhava em viver no mar. Então eu parto dessa história para entrar em alguns conceitos e algumas ideias de astronomia, mas trazendo isso para um lugar que não era um lugar da ciência, assim, era muito mais um lugar dessa ficção, assim, de criar uma fantasia mesmo. E eu cresci numa região canavieira, então esses campos abertos eram ou para criação de gado, né, e outros animais, ou para plantação de cana-de-açúcar. Então, acaba que essas imagens entram muito nas paisagens que eu tenho feito, e então tem muito uma vegetação que está ali entre capim, cana-de-açúcar, ou só um campo aberto mesmo e de grama baixa. Eu já pintava muito no fundo assim umas cercas pretas com uma pontinha branca que se usa muito nas fazendas assim, né? E aí nesse lugar que eu cresci todas as cercas eram pretas com as pontinhas brancas. Eu tinha um fascínio por isso, achava muito bonito. E aí eu começo a trabalhar isso na pintura primeiro, inicialmente de fundo assim, e na parte da frente eu trabalhava mais uma reprodução das formas escultóricas, uma ideia de ferro e do que seria o látex ali, e até estopa de algodão também. E aí depois eu fiquei querendo muito trazer a ideia dessas cercas para a escultura, e é quando eu chego na pesquisa que eu tô agora, que eu já tinha essa pesquisa que estava muito dentro do céu e muito nesse lugar da astronomia, assim, mas eu estava já querendo deixar ela um pouco mais terrena. Então, a primeira coisa que eu comecei a pensar foi a arqueologia, então é um pouco quase que o lugar ainda da astronomia, assim, que é essa pesquisa essa pesquisa de vestígios, assim, né, do que restou ali. É uma pista de algo que aconteceu há muito tempo atrás. E isso ainda está muito conectado também à minha memória. Quando eu estava pensando, né, como inserir a ideia dessas estacas, dessas cercas na escultura, eu fiquei pensando muito em trabalhar a ideia de feixe, um duplo significado da palavra feixe, assim. Tanto pensando feixes de luz, já que eu já estava nessa pesquisa que partia do céu, então eu estava pensando nos feixes de luz emitidos pelas estrelas, e pensando também em feixes, o conjunto de coisas amarrados, assim, então feixe de lenha, ou um feixe de capim, ou um feixe de cana-de-açúcar, mas muito nessa ideia de captar o exato momento em que o feixe de luz emitido pela estrela encontra esse feixe que seria o feixe terreno. Acho que na pintura é muito fácil colocar ali uma camada de fantasia e de magia, assim, e aí eu acho que, enfim, pensando em elementos, você tem como brincar mais com luz e juntar. É muito mais fácil juntar coisas inesperadas em uma imagem.
Na escultura tem como fazer isso também, mas eu acho um pouco mais difícil. E aí eu acho que uma forma que eu encontrei de trazer essa fantasia e essa magia assim para a escultura é nessa transformação da matéria mesmo, assim, de pensar como deixar um vergalhão elegante ou como utilizar uma estopa de algodão, que é uma matéria residual, de uma forma que ela ganhe um outro valor ali. Acho que talvez a coisa mais benéfica disso tudo, assim, seja uma reconexão com as memórias. E acho que isso é bem importante, assim, para mim. Eh, quando eu saí de Aripibu foi de uma forma meio traumática, assim, para mim. Então, por muito tempo eu não acessava muito as memórias da infância desse lugar especificamente. Então, é um trabalho de reconexão com as memórias. Então, acho que se meu trabalho chegue em alguém nesse lugar, assim, seria muito bom para mim.